E a história é isso, a história marca, a história mostra isso, as potências chegando ao ápice, entrando em decadência, sendo substituídas por outras. Por quê? Porque as grandes potências vão sempre almejar a hegemonia no sistema, vão sempre almejar se tornarem as mais poderosas, o hegemon do sistema. Peguem, por exemplo, Roma, mas peguem mais recentemente, por volta do século XVI, por volta do século XVI, nós temos, por exemplo, o Império dos Habsburgos na Europa, que depois culmina no estabelecimento do Império de Carlos V na Espanha. Okay? Carlos V na Espanha. Okay? Carlos V, a Espanha de Carlos V passa a ser a potência hegemônica e dominava o mundo efetivamente. Havia reação a ela? Claro que havia. A Espanha de Filipe II ainda é resquício disso. Claro que havia reação a ela. Essa potência hegemônica é substituída depois pela França, França de Luís XIV, e que se torna a potência e a potência hegemônica do sistema, até que entra por si só em colapso também, quando temos a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e as mudanças no sistema. A França sai da posição hegemônica, mas não deixa de ser potência. Até hoje a França, há resquícios da influência da França no mundo. A França simplesmente não desapareceu. Por que a cultura, até a virada do século XX, até meados do século XX, é tão influenciada pela cultura francesa? A língua, a cultura, as ideias políticas, tudo isso é fruto daquele período e das mudanças na potência hegemônica. O século XIX, apesar de um contexto europeu multipolar de equilíbrio, o século XIX é o século britânico. Sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. O século XIX é o século onde a potência hegemônica é a Grã-Bretanha. Essa hegemonia da Grã-Bretanha, ela começa a ser abalada no final do século XIX, quando eu tenho dois atores aí que são chave. Os Estados Unidos, que começam a ganhar força, e a Alemanha, que se contrapõe, sobretudo no cenário europeu, à Grã-Bretanha. E para isso eu tenho duas guerras. Eu costumo dizer que o século XX, antes de qualquer coisa, é o século da Alemanha. O século XX começa com a Alemanha e acaba com a Alemanha. Alguns dizem, não, é o século do socialismo. Não é, é o século da Alemanha. A Primeira Guerra Mundial estoura com a Alemanha ao centro. A Segunda Guerra Mundial estoura com a Alemanha ao centro. A Guerra Fria se passa com a Alemanha ao centro. As relações de poder na Guerra Fria tinham a preocupação com a Alemanha no centro, com Berlim no centro. E a Guerra Fria acaba quando cai o muro, quando a Alemanha passa por mudanças. Interessante, né? Geralmente a gente não tem essa perspectiva. Se fala muito no século socialista, no século da União Soviética ou no século americano, mas a Alemanha está ali. E a Alemanha conduz a reorganização da Europa com ela ao centro. O centro da Europa é a Alemanha, indiscutivelmente. Por mais que os britânicos e os franceses não gostem disso. Oi? A gente vê como se fosse um portão de Brandemburgo, exatamente. Mas não, é mais. Essas grandes questões, muito se dizia na época da Guerra Fria, que um dos cenários prováveis de início na Guerra Fria seria onde? Na Alemanha. O primeiro combate entre as forças do Pacto de Varsóvia e da OTAN seria no território alemão. Na verdade, a grande divisão é o Muro de Berlim. Veja, do Muro de Berlim, você dividiu o mundo. Era a grande divisão simbólica. Então, há que se considerar a Alemanha também como mais do ponto de vista global. Se fala na grande potência hegemônica do século XX, qual é? Os Estados Unidos, em termos de exercício de poder, de fato. Exercício de poder, o século XX é indiscutivelmente o século dos Estados Unidos. Porque a Alemanha não chegou a exercer, porque ela vinha enfrentar a Inglaterra. A Alemanha foi contida. Quando ela se enfrenta com a Inglaterra, os dois se enfraquecem e os Estados Unidos apoiam. Exatamente. Veja, aquela disputa de poder regional levou à contenção do fenômeno alemão. Daí eu falar que o século XX é o século da hegemonia estadunidense. Ah, mas tem os soviéticos. A União Soviética hoje, as análises mais aprofundadas levam à conclusão que a União Soviética, no final das contas, nada foi do que um contraposto, uma oposição ao poder americano.
O mundo era bipolar? Era, mas a grande potência eram os Estados Unidos. E os soviéticos se colocavam muito nessa posição contra os Estados Unidos. E ainda que não fosse assim, os Estados Unidos vencem a Guerra Fria. O mundo é estadunidense no século XX. A Pax Britânica do século XIX passa a Pax Americana do século XX. Como vai ser no século XXI ainda é difícil dizer. Alguns falam no século da China. Até os anos 90, os anos 80, se falava que o século XXI seria o século do Japão. Hoje já se fala do século da China, o que é uma tendência. Mas quais são os polos hoje que podem se contrapor aos Estados Unidos? A Europa, sem dúvida. Os Estados Unidos são uma potência tão fascinante que de colônia há 200 anos, eles se tornaram a potência mais importante, eles se tornaram a nação hegemônica do mundo. De colônia há 200 anos, e aí é muito bom fazer essa referência aos Estados Unidos, de colônia há 200 anos, os Estados Unidos chegaram a um poder tal que resolveram os problemas de conflito das metrópoles na Europa. E a Europa precisou se integrar e se unificar para tentar se contrapor ao poderio americano. Não existe nada comparado a isso na história. O poder estadunidense é muito grande. Aí alguns diriam, a sociedade estadunidense, a potência Estados Unidos está em decadência? Não sei. Não sei, nós estamos dentro da floresta. Nós estamos vendo a floresta por dentro, nós não estamos vendo ela por fora. É difícil fazer uma perspectiva conjuntural assim, agora. Nós temos a China crescendo, nós temos a Ásia. O eixo das relações internacionais no século XXI, uma coisa é certa. O eixo sai do Atlântico e vai para o Pacífico. Só que os Estados Unidos também estão voltados para o Pacífico. E outra coisa importante, os Estados Unidos estão em decadência? Sinceramente eu não sei, por uma razão bem clara. Os americanos têm consciência desse processo. O que nós podemos estar vendo como a grande decadência dos Estados Unidos hoje pode ser um momento conjuntural de mudança. Eu acredito muito nos Estados Unidos como potência. Churchill costumava dizer que os Estados Unidos têm uma particularidade. Eles fazem tudo errado para depois fazer as coisas certas, mas eles conseguem. Churchill dizia muito isso. Vocês têm essa característica. Vocês vêm, estragam tudo, mas depois vocês resolvem e conseguem fazer a coisa funcionar. O século XXI pode ser o século da China, mas não há nada claro nesse sentido. Nós que estamos vendo de dentro da floresta, tudo leva a crer que a China vai ser a grande potência. Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas de que nós estejamos vendo nessa geração a decadência dos Estados Unidos. Era a mesma impressão que se tinha no final dos anos 70. No final dos anos 70, se achava que a União Soviética tinha vencido a Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam numa crise de identidade muito grande, estavam saindo do Vietnã, estavam em crise econômica, os árabes com a crise do petróleo, a liderança norte-americana no mundo ameaçada, a Revolução Islâmica, o sequestro do pessoal na Embaixada dos Estados Unidos, em Teherã, o governo de Jimmy Carter, estava em decadência. Os soviéticos estavam... Achava-se que a União Soviética teria vencido a Guerra Fria. E esse era um sentimento muito próximo dentro da própria União Soviética.